Olá a todos, o meu nome é Gilberto Stark, eu sou aluno do 8º semestre do curso de Filosofia EAD da Universidade Federal de Pelotas. O título da minha pesquisa é Direitos Humanos no contexto do estágio obrigatório de Filosofia à distância, o qual foi orientado pelo professor Keverson Bresolin e apresentado como o trabalho de conclusão do curso. Então, como o próprio título menciona, a minha pesquisa trata de direitos humanos no contexto escolar. A ideia de se trabalhar esse assunto surgiu a partir do meu interesse, que vem desde minha primeira graduação, e também após as visitações à escola parceira durante a realização dos estágios obrigatórios do curso. Ainda então no ano de 2019, em razão da pandemia, 2020 a gente não conseguiu retornar à escola. Em uma dessas visitas, então, eu presenciei uma cena em que um dos alunos, identificado com um certo grau de autismo, ele abandona a sala de aula em razão do barulho que as outras que os outros alunos estavam fazendo. E a partir disso, então, a professora regente da turma precisou intervir, explicando para a turma as especificidades daquele aluno e de que ele também possui o direito a aprender e se tratava de um aluno com inclusão. Então esse momento gerou em mim uma reflexão de pensar onde os direitos humanos eles estão na escola e de como a disciplina de filosofia pode atuar na construção de um novo discurso, tanto dos direitos humanos, tanto de compreensão para os alunos que serão sujeitos e formarão uma sociedade, farão parte da sociedade, como são já parte da sociedade. Então, não se trata de culpabilizar os alunos ou a escola, e sim de refletir de que maneira se tem condições materiais de efetivar os direitos humanos, ao mesmo tempo que é preciso desfazer um discurso falseado que o tema possui e que é replicado por grande parte da população. Então, é importante destacar que os estágios foram um momento de muito aprendizado, onde saiu-se da prática e foi-se para da teoria, na verdade, foi-se para a prática, enfrentando situações reais do cotidiano escolar, o que é muito enriquecedor para o aluno. A pesquisa, então, foi realizada a partir de revisão de obras que tratam de direitos humanos, filosofia e educação e está dividida em 3 partes. Na primeira parte é trazida uma reflexão sobre a escola e sobre o ensinar, com alguns pontos relacionados sobre o que se viu durante as visitas à escola e o papel do professor. Esse tópico, então, ele contextualiza o cenário da educação no Rio Grande do Sul e desenvolve a ideia de que a escola não é uma ilha e, portanto, não se pode esquivar de debater os direitos humanos, uma vez que está formando sujeitos que atuarão para além de seus muros. Na segunda parte do trabalho é feita uma contextualização histórica dos direitos humanos e do ensino de filosofia no Brasil. Conforme mostrado, o discurso dos direitos humanos chega ao Brasil no pré-64, com um discurso falseado de que era preciso barrar o avanço do comunismo no mundo. A partir da ditadura civil, então, ditadura civil-militar, inúmeras violações à dignidade humana são cometidas e a educação nesse período fica na mão dos militares, dos quais interrompem projetos importantes que vinham sendo discutidos. Do mesmo modo, então, encerram-se a participação de educadores e especialistas que construíam um projeto de educação no Brasil, um fato que representa perdas significativas para sentidos até hoje. A disciplina de filosofia nesse período ficou silenciada e somente na década de 80 ela volta a fazer parte dos currículos como uma disciplina optativa. Depois disso, com a falta de professores com formação específica e a baixa procura nas universidades, a filosofia sofre um desgaste. A educação durante a ditadura militar sempre esteve ligada a um projeto de privatização, como mostra a Comissão Nacional da Verdade. O relatório da Comissão Nacional da Verdade mostra, na verdade. Diante desse breve histórico, então, vislumbra-se que tanto os direitos humanos como a filosofia sofreram com estigmas sem se compreender realmente o que significam. Ainda hoje, há pessoas que desconhecem o que são os direitos humanos, mas mesmo assim são totalmente contra eles. Do mesmo modo, a filosofia sofre ataques constantes de setores e grupos que se interessam somente por matérias de perfil técnico. Considerando esse cenário, então, em 2009, o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos enumerou a necessidade de ações formais e não formais em direitos humanos, a fim de que sejam construídos aprendizados que possibilitem aos sujeitos conhecer o que realmente o tema significa.
Por isso, o tópico 3 do trabalho, então, explica o porquê se discutir os direitos humanos na disciplina de filosofia. Trata-se tanto de seguir as orientações da Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio, que numerou a necessidade de ações formais e não formais em direitos humanos. Desculpa, isso foi o plano. De seguir o que diz a Base Nacional Comum Curricular e entender que a filosofia deve se preocupar com a formação integral de seus alunos. Para que isso ocorra, então, é preciso debater os direitos humanos a partir de assuntos do cotidiano escolar, por exemplo, a acessibilidade e a inclusão, sem esquecer a preocupação com temas históricos da filosofia. Assim, o aluno se aproximará ainda mais da disciplina e, ao mesmo tempo, de um novo sentido que os direitos humanos precisam. Também é importante destacar que o debate dos direitos humanos na disciplina de filosofia propicia o desfazimento de um discurso falseado sobre o tema que foi construído intencionalmente e que perdura até hoje. A partir disso, então, alcançará a sensibilização que o tema necessita. Então, o presente trabalho discute os direitos humanos, tendo como ponto de partida as visitações que ocorreram durante as visitas do estágio obrigatório do curso de licenciatura em filosofia à distância da UFPEL. Como visto, a prática trouxe inúmeros questionamentos e um deles surgiu a partir da discussão de sala de aula, onde questionou-se a acessibilidade e a inclusão desse aluno identificado com certo grau de autismo. A situação problema então presenciada levou ao questionamento maior do sentido que os direitos humanos possuem no ambiente escolar e para a avaliação de qual papel cabe à disciplina de filosofia na construção de um novo sentido para o tema. Admite-se então que há um processo inacabado, próprio da educação e revelador do espaço para ações que exigem a participação do professor nessa construção. Cabe à filosofia, então, atuar como questionadora da realidade escolar, visando a sensibilização para os direitos humanos. A escola não é uma ilha, como dito aqui, e debater o tema por meio de assuntos do cotidiano formará sujeitos que atuarão para além dos seus mundos na escola e consolidarão a disciplina da filosofia como presente no currículo da educação básica.